Olá pessoal, existe muita confusão sobre os Herodes na Bíblia. Existem muitos, Herodes o Grande, Herodes Arquelau, Herodes Filipe, Herodes Antipas, Agripa I e Agripa II. Herodes o Grande era filho de um idumeu com uma mulher árabe. Um século antes de Cristo, os idumeus foram judaizados. Então Herodes se tornou um judeu, apesar de não ter sangue judeu, ele se tornou rei dos judeus sem ser judeu. No ano 161 houve a revolta dos macabeus e a vitória contra Antíoco Epifânio, que tinha levado um porco para sacrificar no altar em Jerusalém. E essa revolta vitoriosa trouxe de volta o domínio dos judeus sobre o território deles, a terra deles, desde quando Nabucodonosor tinha invadido Israel e dominado e levado as pessoas para o cativeiro na Babilônia. Mas Pompeu, o grande general romano, entrou em Israel, em Jerusalém, e a conquistou no ano 63. E logo depois disso surge essa figura misteriosa. Não se sabe ao certo como ele conseguiu chegar lá, mas chegou. Seu nome, Herodes, significa filho ou descendente de heróis. É um nome pagão, já que ele misturava toda essa religiosidade pagã com o judaísmo em que sua família outrora se converteu. Coroado rei em 40 a.C. por Otaviano e Marco Antônio, Herodes era um hábil político. Ele fora amigo de Júlio César, sem se declarar cesariano. Ele se juntou a Cássio, assassino de Júlio César, nas escadarias do Senado romano, sem se declarar um republicano. Ele apoiou Marco Antônio na Guerra Civil Romana contra Otaviano e depois se uniu a Otávio, que se tornou o Augustus, o grande César. Engraçado, existe uma conversa que quando Herodes apoiou Marco Antônio na Guerra Civil contra Otaviano e perdeu a guerra, então vem Otávio e Herodes vai oferecer uma explicação a ele, dizendo o seguinte: não me julgues como fui fiel àquele que outrora fui, senão que daqui por diante serei fiel a você, como fui fiel àquele anteriormente. Dessa maneira política, esperta, como uma raposa, já que um dos seus descendentes, Herodes Antipas, foi chamado por Jesus de uma raposa, é que Herodes conseguiu se manter no poder, não sem destruir muita gente em contínuos assassinatos. Ao ser ungido rei, Herodes subiu então ao templo de Júpiter, em Roma, para oferecer sacrifício de ações de graças. Essa era a sua religiosidade, no templo pagão e no templo do Senhor. Ao mesmo tempo que financiava a construção do templo de Deus, Herodes também financiava outros templos, em homenagem a Augusto, que se tornou o divino, Otaviano, Augustus, o divino, e também aos deuses greco-romanos. Herodes designava e também destituía a seu bel prazer os sacerdotes, os sumos sacerdotes no templo em Israel, e arrancava a cabeça daqueles que ousavam pensar diferente dele. Idumeu, que na prática era pagão, era odiado por seus súditos. Odiado. Por quê? Porque era com pesados tributos que ele pagava a magnificência de seus edifícios. Herodes era um grande construtor. Ele edificou Cesareia Marítima, que até hoje você vai em Israel e vê a beleza daquela cidade do primeiro século. Você vai até o Herodion, um grande monumento no meio da Judéia, que sempre tinha ali um plano de saída. Herodes não era bobo, ele construía seus edifícios e sempre tinha um plano de
escapar, de fugir. Ele vivia nessa sina, alguém que era perturbado pelo seu passado. Ele edificou Massada, a grande fortaleza no alto da montanha. E a esplanada do templo, uma das maiores obras que chamou a atenção mesmo de Roma pelo seu esplendor. Herodes era um sujeito obcecado pelo medo de rebeliões e ameaças ao seu trono. Sua crueldade e brutalidade fez Flávio Josefo chamar de homem para com todos, indistintamente cruel, dominado pela cólera. O historiador Flávio Josefo nos conta muita história sobre Herodes. Ele mandou matar sua esposa, Mariâmine, seus cunhados, Aristóbulo e Costobar, seu tio José, sua sogra Alexandra e o avô da sua mulher, Hircano. Além de milhares de outras vítimas, Herodes teve 8 filhos e 6 filhas com 10 mulheres, dos quais ele matou 3, começando pelo primogênito, Antípater. Enviados para a corte de Otaviano, em Roma, 2 dos seus filhos, Alexandre e Aristóbulo, foram mortos pelo pai quando voltaram. Apesar de Augusto ter tentado interferir, os meninos morreram. Ao que Augusto disse que valia muito mais ser porco de Herodes do que ser filho dele. Por quê? Porque como judeu ou judaizado, Herodes não comia porcos, portanto não matava porcos, mas podia matar seus filhos. Na linguagem de Jesus, ele engoliu o camelo enquanto coava o mosquito. Ele havia mandado degolar na vizinha Belém dezenas de crianças de 2 anos para baixo, porque foi dito que um deles havia nascido que ameaçava o seu trono. Então, prestes a morrer, Herodes mandou prender muitos sábios em todo lugar no seu reino e mandou ordenar que no dia da sua morte aqueles sábios fossem sacrificados, degolados, mortos. Já que ele sabia que ninguém iria chorar no dia da sua morte, então ele disse: vamos matar muitos sábios no dia que eu morrer, para que haja grande pranto na terra. Um louco. A verdade é que depois de morrer, ninguém obedeceu às suas ordens. Os sábios viveram e ninguém chorou. Esta é a história de Herodes o Grande, o primeiro dos Herodes. Herodes, ao morrer, deixou 3 testamentos. O último invalidava os 2 primeiros. E ele deixou a Judéia e a Samaria para seu filho Arquelau. Deixou a Galiléia e a Pérea para seu filho Antipas. E deixou o norte, o nordeste de Israel, a região, os distritos do norte da Bataneia, Aurintes e Traconites e Panéias para Filipe. Mas mesmo assim, seu testamento tinha que ser validado por Augusto, já que a decisão de Herodes não era final. Afinal, o mundo tinha um imperador, Otaviano Augustus. Otaviano, então, fez de Arquelau um etnarca, o chefe da nação, e dos seus 2 outros irmãos tretarcas, que eram governadores de 1/4 da região, 1/4 do território. Arquelau seguiu o caminho de seu pai e matou muita gente sem compaixão. Houve protestos, grupos de pessoas da terra foram até Augustus pedir a deposição de Arquelau. Isso aconteceu por vezes, quando ele foi então exilado por Augusto em Viena, onde morreu
no ano 6 depois de Cristo. A partir daí, a Judéia e a Samaria seriam governados diretamente por Roma, que enviaria um governador especial. Não era mais o domínio de Herodes que estava estabelecido sobre a Judéia e a Samaria. Era Roma diretamente com um procurador, um governador. O primeiro deles foi Capônio, o segundo Marco Ambíbulo, o terceiro foi Ânio Rufo, o quarto Valério Grato e o quinto você conhece. Governou do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo, Pôncio Pilatos. Os historiadores contam que Pilatos foi desterrado também e se matou, tomado de muito remorso, 6 anos depois de condenar Jesus à crucificação. Herodes Arquelau teve a mesma sorte nas Gálias. Então surge Herodes Filipe, que foi o melhor dos Herodes. Era uma família de psicopatas, só tinha gente boa, mas Filipe foi o mais ameno, menos radical, mais suave, tornou Panéias aquilo que veio se chamar de Cesareia de Filipe. Você lembra de Mateus capítulo 16, quando Jesus estava ali e perguntou, indagou aos seus discípulos, quem dizem os homens que eu sou? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi justamente ali em Cesareia de Filipe. E Herodes Filipe, reconstruiu a cidade de Betsaida e deu-lhe o nome de Júlio, em honra à filha de Augustus. Ele morreu no ano 34 da nossa era. Herodes Antipas então surge no ano 4 antes de Cristo. Há um problema aí no calendário gregoriano e ele vai governar até o ano 39 depois de Cristo. Era o Herodes da Galileia e da Pérea, onde Jesus cresceu. Esse Herodes é o que queria ver Jesus. Ele ouviu falar dos milagres, dos sinais, e ele tinha uma grande curiosidade por conhecer Jesus. E ele conheceu. E o maltratou durante o seu julgamento, pedindo a Jesus um sinal. Isso está descrito em Lucas, capítulo 23. Herodes Antipas reconstruiu Séforis, depois Tiberíades, em homenagem a Tibérios. Augustus morreu. Um novo imperador surgiu. Jesus nasceu sob o domínio de o primeiro César, Otaviano Augustus. E Jesus morre sob o domínio de um outro César, Tibério César. Então Herodes Antipas se casa com a mulher do seu irmão, Herodias. Você sabe, João Batista condenou aquele adultério e por isso Herodes, naquela apresentação de Salomé, dançando sensualmente, onde ele diz, pede-me até metade do meu reino e te darei. Então ela pediu a cabeça de João Batista, que lhe foi dada em um prato de prata. Por fim, Herodes Antipas morreu desterrado em Lyon. Um novo Herodes então surge, Agripa I. Ele foi quem ordenou a morte de Tiago. A Bíblia diz, no capítulo 12 de Atos, Herodes mandou passar ao fio da espada Tiago. E mandou prender Pedro, que não teve a mesma sorte de Tiago, porque a igreja orava. E quando a igreja ora, as coisas ficam sérias. E que depois é o mesmo Herodes que morre no dia do julgamento, o dia da vingança, quando as Escrituras descrevem que ele foi consumido pelos vermes. Consumido pelos vermes. Isso aconteceu no ano 44 da nossa era.
seu filho Agripa II, foi o Herodes diante de quem o apóstolo Paulo compareceu em Cesareia, está lá em Atos capítulo 25, e com ele terminou a dinastia de mais de um século do domínio herodiano na Palestina. Assim, termina a história desses vários Herodes. Na próxima aula, eu vou falar sobre o surgimento dos imperadores romanos. O primeiro deles, Otaviano Augustus, que era o senhor do mundo, quando, sob o seu domínio, nasce o Senhor de todos os mundos. Até lá.